a modalização nos textos jornalísticos. Sem a comunicação, cada pessoa seria um mundo fechado em si mesmo. Através da comunicação, as pessoas têm ideias, sentimentos e experiências. A comunicação serve para que as pessoas se relacionem entre si. Não tem como sabermos onde começa e onde termina o processo de comunicação. É praticamente impossível, mas sabemos que ela é um processo funcional da necessidade humana de expressão e relacionamento. A comunicação, basicamente, é um processo que envolve um emissor, um receptor e a transmissão de uma mensagem. Contudo, esse relacionamento vai além de uma simples troca de informação e requer a compreensão do que foi transmitido. Eis um grande desafio do ato comunicativo. Aqueles que não sabem se comunicar com eficiência, que não são capazes de se fazer entendidos, colocam em xeque a sua credibilidade e, em um mundo tão competitivo, correm o risco de perder grandes oportunidades. Verbo na construção do texto. O verbo é a classe gramatical de palavras que pode variar em pessoa, número, tempo, modo, gênero e voz. Em relação aos verbos, temos que refletir em primeira mão a sua natureza imprescindível. Os verbos são o núcleo dos enunciados significativos. No entanto, o ensino do verbo permanece preso às conjugações completas de determinados verbos, do estudo de estruturas verbais não mais utilizadas. Retirando as regras, o conceito e o mecanismo do centro da ação de ensinar, nos resta refletir o verbo como uma palavra essencial para a articulação e expressão do conhecimento e da interação social. Afinal, o verbo é a palavra que indica o que está acontecendo. Ele é tão importante que, sozinho, dá conta de expressar todo um estado de coisas ou intenção comunicativa. Advérbios e expressões adverbiais. Os advérbios são palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. São flexionados em grau, comparativo e superlativo e divididos em advérbio de modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação, dúvida. Os advérbios são a classe de palavras que costuma acompanhar os verbos, dando-lhes características. Além disso, eles também acompanham adjetivos e outros advérbios. A função dos advérbios é dar características aos verbos ou intensificar o sentido de adjetivos e de outros advérbios. A maneira como os advérbios podem ajudar a caracterizar ou a intensificar o sentido dos outros elementos do enunciado é relevante para entendermos os tipos de advérbios existentes. Podem ser classificados como: advérbio de lugar. Caracteriza o lugar ao qual o verbo se refere. Aqui, ali, lá, cá, perto, longe, dentro, fora, atrás. Venha para cá. Eu estive dentro da sua casa. Advérbio de tempo. Dá ideia de tempo e período dos verbos a que se referem. Ontem, hoje, amanhã, antes, depois, cedo, tarde, sempre, nunca. Eu te encontro amanhã. Nunca vi esse filme. Advérbio de modo. Ajuda a especificar a maneira como a ação dos verbos foi feita. São palavras como bem, mal, melhor, pior,
devagar, rápido. Você foi bem na prova? Ele corre devagar. Advérbio de intensidade. Ajuda a entender a intensidade da ação do verbo. Por caracterizar intensidade, é comum ser utilizado também para adjetivos e até mesmo outros advérbios. Dentre os mais comuns temos muito, pouco, mais, menos, bastante, demais, tão, entre outros. Eles leem muito. Eu te acho bonito demais. Advérbio de afirmação. Essas palavras complementam ou reforçam o sentido de afirmação. São palavras como sim, certo, claro, positivo, realmente. Eu vou sim. Estudamos, claro. Advérbio de negação. Ao contrário dos advérbios de afirmação, estes complementam ou reforçam o sentido de negação. São palavras como não, nem, negativo, entre outras. Em alguns casos particulares, algumas palavras como nenhum, nada, nunca, jamais podem ser consideradas advérbios de negação se estiverem intensificando um adjetivo, um advérbio ou caracterizando um verbo. Ela nem foi à festa. Eu não estou nada convencido. E o advérbio de dúvida. Complementam ou reforçam o sentido de dúvida. São palavras como talvez, quiçá, possivelmente, provavelmente, porventura, entre outras. Porventura, não terias um copo d'água em casa? Não decidimos ainda, mas talvez faremos.